Oi, pessoal, eu sou a professora Viviane Mello, professora de Legislação Educacional e Conhecimentos Pedagógicos. Estou aqui no time dos educadores para trazer mais conhecimento para você conseguir a sua aprovação. Hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Nós vamos ver como ela é um normativo, mas não é uma lei. Nós vamos conhecer também a parte mais importante e que vai cair na sua prova, tá certo? Sou professora da Secretaria de Educação, já passei em mais de 4 temporários aqui no DF. Também já passei Secretaria de Educação, professor efetivo e Seduc Goiás, em 12º lugar como pedagoga. Estou aqui para trazer mais conhecimentos para vocês. Vamos lá? Então, a gente vai começar com a Base Nacional Comum Curricular. E aí, eu quero falar para vocês que eu tenho um Instagram, tá bom? O nome do Instagram é @profvivimelo. Tá aqui, tá? E lá eu vou falar sobre estudos, disciplina na hora de estudar, conhecimentos pedagógicos também, tá? Então, vai lá me seguir. E vamos começar com o conteúdo em si agora, tá bom? A Base Nacional Comum Curricular é um documento de caráter normativo, gente. Quando eu falo que ele é normativo, eu quero falar que ele não é uma lei específica, tá? Ele é normativo. Qual é a diferença? Não existe uma lei, um número de lei para ele, mas mesmo assim, nós vamos seguir como se ele fosse uma lei. Ele é normativo com força de lei. Então, tudo que está lá, nós temos que seguir na educação do Brasil, no caso, né? Lembrando também que a BNCC, ela vai regulamentar a educação escolar, não de cursos complementares, nem de o que o pai e a mãe vão dar lá na família, nada disso. Às vezes as pessoas não têm essa noção de que BNCC é o que vai ser trabalhado no estudo escolar, numa escola. E aí, quando eu falo escolar, pode ser também tanto na escola pública quanto na escola particular, ok? Então, todo mundo que está na educação básica, os professores, os alunos, vão utilizar da Base Nacional Comum Curricular, ok? Lembrando que não vai ser distinguido se é escola pública ou se é escola particular. Então, vamos voltar lá no slide. Então, aqui ó, fala que é um caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e também das modalidades da educação básica. Tá vendo aí que fala que é da educação básica, tá? Então, assim, a BNCC ela vai ser dividida entre as etapas. Quais são as etapas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. A parte do ensino superior, a BNCC ela não vai regulamentar, ok? E aí, vamos continuar aqui com o slide que fala, ó, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. Então, só vou voltar aqui para falar para vocês. Aqui no Brasil, todas as legislações educacionais, elas vão seguir o padrão de que vão trabalhar em colaboração. Tanto a União, os estados, DF e município, eles vão estar trabalhando sempre em colaboração. Então, quando a gente traz um normativo nacional, como a BNCC e o PNE, que também é uma legislação de âmbito nacional da educação, a gente vai estar trabalhando em colaboração. Nada do que está na BNCC, que está no PNE, vão bater de frente, né? Então, sempre vai estar de acordo com essas legislações, assim também como na LDB, na Constituição Federal, em outros normativos e legislações educacionais, ok? Então, assim, BNCC, ela vai trabalhar sempre de acordo com a LDB, com a Constituição e principalmente também com o PNE, ok?
E aí eu trouxe um esquemazinho para vocês entenderem o que eu acabei de explicar, né? É um normativo da educação escolar. Gente, quando eu falo educação escolar, muitas pessoas ficam em dúvida, e o homeschooling no Brasil, e se acontecer isso? Gente, tanto a LDB, PNE, BNCC, vai ser no âmbito escolar, tá? O que acontece na escola. Na instituição de ensino também, na LDB está escrito isso, instituições de ensino. É o que vai ser trabalhado lá. O que é trabalhado, por exemplo, em algum curso, na catequese que seja, sabe? Ou, por exemplo, a mãe quer fazer um reforço, coloca uma professora de reforço. Lá, a BNCC não vai entrar, nem o PNE, nem a LDB, porque não é uma educação escolar. Então, vai ser trabalhado somente o que está dentro da escola. E o que? A educação básica, até o ensino médio. Da educação infantil até o ensino médio. E aí eu já tinha falado para vocês que é tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas. O que é as escolas privadas, para quem não sabe? As escolas particulares. E aí, eu gosto sempre de falar para vocês por que é importante você ler a lei. É legal vir aqui e ver a explicação, né? A interpretação da lei que a professora está passando para vocês. Mas é muito importante você ler a lei seca. E nesse caso, né, o documento da BNCC é muito importante. Por que acontece? Aqui eu vou trazer a interpretação. Então, ao invés de falar instituições de ensino, eu vou falar escola, porque você entende. Mas nos documentos, nas legislações educacionais, não está escrito escola. Então, você tem que começar a entender essa diferença, né, das palavras, o que significa. Igual das escolas privadas. O que é escolas privadas? As escolas particulares, ok? Só uma dica para vocês, isso. Vamos seguir? E aí, como eu havia falado para vocês, a BNCC, ela não é lei, né? Ela não é uma lei. E se ela não é uma lei, ela vai ser o quê, gente? Ela vai ser uma resolução, ok? É um documento com força de lei. E ela foi feita pelo CNE. O que é o CNE, Viviane? É o Conselho Nacional de Ensino. Então, nesse conselho, ele elaborou a BNCC, de acordo também com pesquisas, com ajuda da população, e foi transformando numa resolução a ser seguida. E nós temos bem forte na BNCC os marcos legais. Aí que eu estava falando para vocês, né? Das leis, da parte de legislação educacional. E aí esses marcos legais bem forte na BNCC, por quê? Por causa que eu tinha falado para vocês da colaboração, não é? Então, a gente vai ter leis que vão se ligar uma hora ou outra com artigos ou detalhes bem de outras leis também. Então, na Constituição Federal, você vai ver que na LDB vai ter coisas bem similares, até parecidas. E na BNCC você vai ver isso porque nós temos marcos legais que trouxeram até o momento de elaborar a BNCC. Então, a gente vai ver que lá na Constituição e também na LDB e no PNE, nós vamos ter esses marcos legais. O que é marco legal? Ela foi falada já nessas legislações, entenderam? Então, por exemplo, lá no artigo 210 da Constituição Federal, na parte que vai falar sobre educação, vai estar falando de uma base comum curricular. E aí, também, na LDB, nós vamos ter um artigo 206 que vai falar sobre essa base nacional comum curricular. É muito importante
a gente ter noção de onde foi falado, de onde está essa lei realmente, entendem? Então, quando você vai ler essas legislações, aqui, ó, quando vocês vão ler essas legislações, por exemplo, na Constituição Federal, na parte sobre educação, então lá, a partir do artigo 206 até o 214, ele vai falar só sobre educação. E principalmente no artigo 210, nós vamos ter falando sobre a BNCC, que vai ter que ter uma base nacional comum curricular, que vai trabalhar sobre o que a gente deve trabalhar no currículo, tá? Na LDB, lá no artigo 26, também vai estar citando uma base nacional comum curricular, que é onde a gente tem que seguir com esses normativos da BNCC. Voltar aqui, gente, que passou. Aí, logo mais, eu vou voltar com o próximo bloco falando sobre o resto da BNCC, ok? Então, te vejo já já. Yeah.